Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro 1 Reis, capítulo de número 17, verso 1. Tem uma palavra ardendo no meu coração aqui. Eu disse para a pastora, se toda terça-feira Deus gerar no meu coração se toda terça-feira Deus gerar no meu coração uma palavra como essa, não, fica batendo assim. Esses meninos da mídia é uma benção. Se toda terça-feira Deus gerar no meu coração o que Ele gerou, e a minha oração é para que Ele gere, nós vamos viver coisas grandes com Deus nessa série. Livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim o texto: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Curva sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós estamos dando início a uma nova série sobre o profeta Elias, um profeta do Deus vivo. Eu sei que tem gente que chegou aqui essa noite, quem sabe cansado, fadigado, gente que veio para ouvir a tua palavra. Abra os nossos corações, pois queremos mais de ti, precisamos do Senhor, queremos mais da tua palavra. Senhor, fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos da tua palavra. É o que nós declaramos e decretamos em nome de Jesus. Você pode cumprimentar pelo menos umas 3 pessoas aí e dizer para ele: Deus tem. Não, diga mais alto: Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você crê nisso, dê o seu melhor, glória a Deus. Eu penso que todos nós aqui, de forma direta e indireta, conhecemos um pouco da trajetória do profeta Elias. Alguém que foi escolhido por Deus dentro de um cenário caótico, dentro de um cenário totalmente contrário a tudo aquilo que Deus havia determinado. Deus vai levantar Elias como uma resposta. Deus vai levantar o profeta Elias como um direcionamento. Na verdade, Deus levanta o profeta Elias como uma palavra de correção e de arrependimento. Deus vai usar Elias para esse tempo aqui nessa história. Então eu queria te convidar hoje, nessa primeira terça-feira, para você mergulhar comigo, para você estudar comigo sobre esse texto, sobre esse personagem. Deus vai trazer ao nosso corações direcionamentos que vão acrescentar na nossa vida cristã. A gente vem para um culto, não é simplesmente para assistir um culto. Nós não viemos para um culto para olhar a vida de alguém, para olhar a roupa, para olhar como a pessoa está. Nós viemos para um culto primeiro para adorar a Deus. Segundo, para ouvir Deus falar conosco. E na maioria das vezes Deus sempre vai falar conosco através da sua palavra, através do direcionamento que Deus tem na palavra dele para nós. Um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, ele tem um poder de falar comigo e tem um poder de falar com você. A pergunta que ecoa no meu coração é: por que Deus levantou o profeta Elias? Qual é o cenário que Deus vai levantar esse homem? Qual é o momento, a circunstância, a situação que Deus usa para levantar esse profeta como um homem de coragem, um homem de força, um homem determinado? Então escute. Após o período dos juízes, um período de 350 anos aproximadamente, Deus vai estabelecer o que nós chamamos de monarquia. Deus vai levantar 3 reis.
Saul, Davi e Salomão. Cada um deles vai governar por 40 anos, totalizando um período de 120 anos. Quando Salomão morre, a história vai dizer que o seu filho, mais um chefe do comando, vai entrar em guerra, em briga, e vai haver uma divisão nas 12 tribos. Deus havia estabelecido 12 tribos lá em Moisés. Só que agora, após a morte de Salomão, vai haver a divisão das 12 tribos. Vai se dividir em Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte fica com 10 tribos, é chamado de Reino de Israel. Reino do Sul vai ficar com 2 tribos, chamado de Reino de Judá. Essa divisão que houve das tribos, ela vai se estender a partir do momento que ela se inicia até o cativeiro de Israel, conhecido como cativeiro babilônico. Então, aproximadamente essa divisão, ela vai durar 200 anos. Dentro do Reino do Norte, aonde a capital é Samaria, o Reino do Norte vai ter 19 reis. Quantos reis? Quantos reis? Não, você pode dizer melhor do que eu. Quantos reis? Dos 19 reis, na verdade, os 19 reis, todos eles foram ímpios. 19 reis, todos eles foram ímpios. Todos eles se desviaram do propósito que Deus havia estabelecido. Imagine essa cena. 19 reis, cada um no seu tempo, no seu período, praticando maldade, praticando idolatria, coisas que Deus não agradava. A apostasia vai tomando conta, a idolatria. Só que quando você começa a ler a história, Genaína, você vai perceber que para cada tempo Deus levanta um profeta. Ser profeta não é algo fácil. Cada um desses reis, pastor Wellington, vai estabelecendo algumas coisas que vai fugindo do padrão de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que vai surgir um nome de um rei. O nome dele é Onri. A Bíblia diz que ele fez o que era pior do que todos os reis que foram antes dele. Só que antes dele morrer, o seu filho Acabe assume o seu reinado. Começa a reinar em Samaria. E o reinado de Acabe vai durar 22 anos. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia quem diz que Acabe fez coisas que Deus reprova. Olha o texto. 1 Reis, capítulo de número 16, verso de número 30. Pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, vai marcando aí. Olha o texto. 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Se não bastasse tudo de mal que Acabe tinha feito, pastor Cleito, Acabe resolve fazer uma aliança. E essa aliança foi feita com Jezabel, filha de Etibaal, era de Sidom. Olhe bem para mim, escuta o que eu vou te dizer. Jezabel era uma mulher forte, dominadora, má e perversa. Além de tudo isso, ela ainda tinha uma cultura a outros deuses pagãos e praticava a idolatria. Aí olha o texto, verso 31. A Bíblia diz que Acabe casa com Jezabel. Quem é Jezabel, pastor? Jezabel é uma mulher que era dominante dentro do casamento. Quem de fato mandava no reino do norte não era Acabe. Na realidade, quem mandava era Jezabel. Ela tinha o poder
o trono na sua mão. Acabe era só de fachada. Quem mandava era Jezabel. Segunda coisa, Jezabel foi a precursora que trouxe a adoração a Baal. O pai de Jezabel, Etibaal, rei dos Sidônios, ele tinha um costume. Qual era o costume? Adoração a Baal. E escute o que eu vou te dizer. E essa adoração a Baal, ela começou lá nos cananeus. Só que ao longo do tempo, eles não encontraram força para acessar o reino do norte. Mas agora, através de Jezabel, eles encontraram uma brecha. E agora começaram a adorar a Baal. Baal é conhecido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Baal controlava as estações do ano, a colheita. Então, quando Jezabel se casa com Acabe, todo o costume que Jezabel tem, ela traz para dentro. Olha o versículo 32. Olha o versículo 32. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Aí olha o 33. Acabe também fez um poste da deusa Acera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar. Você está lendo isso aí? Deus está falando conosco. Acabe fez um poste da deusa Acera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar. Está escrito aí? O Senhor Deus de Israel. O camarada estava tão perverso, tão perdido, que ele faz uma aliança. E agora tudo que ele vai fazer é para irritar o próprio Deus. Aí vamos começar a pensar em algumas coisas aqui agora. Eu já disse isso aqui na igreja uma vez e eu vou repetir hoje. Só que eu vou abrir mais um leque. Acabe e Jezabel fez o quê? Uma aliança. Diga comigo, aliança. Não, você pode dizer mais alto. Diga aliança. Essa aliança não teve a aprovação de Deus. E o fato dessa aliança não ter a aprovação de Deus trouxe problemas, porque Deus não estava de acordo. Então escute o que Deus está falando conosco nessa terça-feira. Nem todas as alianças que você faz quer dizer que Deus está aprovando. Vou ser mais ousado no que eu vou te dizer. Tem coisas que você está pagando preço alto por causa de alianças que você fez, e Deus nunca disse para você fazer. Aliança, quando você vê o nome aliança, a Johanna, o que que vem? O que que vem na mente? Compromisso, vem o que na mente? Quando você fala de aliança, compromisso, o que mais? Princípio, o que mais? Relacionamento, fidelidade, lealdade, tudo isso está associado. Quem é casado aqui, quando você vai no cartório, você assina um papel, certidão de casamento. Isso diz o que para você? Eu tenho um compromisso com a minha parceira, com meu esposo, com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com ela. E você não pode quebrar essa aliança. O problema é esse. É que a gente faz aliança com sócio, a gente faz aliança com pessoas achando que Deus está aprovando, a gente compra, a gente vende, a gente negocia, a gente assina contrato, a gente faz tantas coisas e achando que Deus está, e Deus está lá no céu dizendo: eu não assinei essa aliança, eu não te mandei assinar. Só que essa noite Deus está dizendo para alguém: eu não sei quantas alianças você já assinou, eu não sei quantas alianças erradas você já fez, só que Deus vai gerar maturidade. Ô glória! Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa para dizer isso aqui. Deus vai gerar maturidade na tua vida. Para quê, pastor? Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai te mostrar em sonhos. Deus vai falar através da Bíblia.
Se for necessário, Deus vai usar um profeta. Para quê, pastor? Deus vai usar um líder, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar alguém. Mas essa aliança, se não tem a aprovação de Deus, vai ser quebrada. Eu estou sentindo Deus aqui para liberar essa palavra. Deus está dizendo essa noite: tem aliança que você fez no passado, que Deus nunca mandou você fazer. Só que assim diz o Senhor para essa casa: eu vou te dar sabedoria para que essa aliança seja quebrada. Alguém recebe essa palavra aqui essa noite? Pastor, Deus vai te dar sabedoria para quê? Para você orar antes de fazer aliança. Eu vou te provar na Bíblia por que Acabe não podia fazer aliança. Capítulo 23 do Êxodo, versículo de número 22. Olha o texto. Vamos de Bíblia. Êxodo 23 e 32. Olha o texto. Mas se vocês, é isso, 23 e 32, não faça nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Pastor, mas está muito fora do contexto isso aí. Então volta para o versículo 23. Olha o 23. Porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus. Olha os cananeus aí, ó, quem começou. Aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante desses deuses, nem os adores, nem siga os costumes dele. Pelo contrário, destrua totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Quando Deus fala para você assim: pastor Cleiton, não faça aliança, não faz. Quando Deus fala para você assim: essa amizade não é para você colocar na sua vida, ouve a voz de Deus. Se Deus falou para você: não namora, não namora. Se Deus falou: não compra, não compra. Se Deus falou: não faz negócio, não faz. Porque Ele está direcionando a tua vida. Você conhece alguém que desobedeceu a Deus já? Conhece? Você conhece alguém? Mais alguém ou só eu e ela? Ah, tem mais uns 3 aqui. Só que tem horas que a gente não precisa errar. A gente erra porque é teimoso. Porque os sinais estão claros na nossa frente. Olha o que Deus está dizendo: não faça aliança. Aí olha o capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando Jezabel casa com Acabe, ela traz a idolatria, ela traz tudo de ruim. Então olha o cenário: idolatria, adorando Deus pagãos, fazendo tudo o que era contrário. E aí, tem hora, Luana, tem hora, Joel, que Deus precisa ser mais duro com a gente. Tem hora que Deus tem que falar de forma mais dura. Tem hora que Deus tem que levantar alguém e pôr o dedo na cara assim, ó. Assim diz o Senhor para você. Porque Ele está dando sinais e a gente não obedece. Estava tudo sob o controle. Aí Deus levanta o profeta Elias, põe o dedo de profeta na cara dele e diz: assim diz o Senhor. Só que vamos entender, antes da gente ver o que Elias fala, vamos entender um pouco sobre esse camarada. Por que Deus escolhe Elias? De onde que ele veio? E por que o seu nome é Elias? Olha o texto. O seu nome é Elias. É diante desse cenário de corrupção espiritual, de idolatria, que Deus vai levantar um profeta. 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. O profeta Elias vai aparecer na hora H, no momento crucial. Deus levanta ele para ser um profeta do reino do norte.
Mateus, escute isso aqui. O nome Elias no hebraico quer dizer: o Senhor é o meu Deus é Jeová. Presta atenção. O nome Elias no hebraico é: o Senhor é o meu Deus, ou meu Deus é Jeová. Acabe e Jezabel tinham o controle da terra. Acabe e Jezabel dominava tudo que estava ali. O Deus deles, Baal. Só que quando o profeta Elias entra em cena, o seu próprio nome já está dizendo o que ele veio fazer. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Elias está chegando no cenário e está dizendo: eu tenho um Deus, o seu nome é Jeová, e Ele é o único a quem eu sirvo, e somente diante dEle eu prostro. Quando alguém ouvia o nome Elias, já estava dizendo assim, o nome Elias já está dizendo assim, é um prelúdio do que ele veio pregar. E o que ele veio pregar, pastor? Ele veio converter o povo, ele veio trazer restauração para o povo, ele veio mudar o povo. Então eu vou liberar uma palavra para você que entrou aqui essa noite e está com dúvida. Escuta o que Deus está dizendo para alguém essa noite. Deus é especialista em quê, pastor? Em atrelar o seu nome ao seu propósito. De novo, Deus é especialista em atrelar o propósito dele ao seu nome. O que é isso, pastor? Todas as vezes que alguém ouvir o seu nome, a pessoa vai dizer: eu já sei qual é o propósito dela. Vou de novo, quando alguém ouvir o teu nome, pastor Jonathan, alguém já vai dizer: ele é o profeta de Deus. Quando alguém ouvir o seu nome, Caroline, alguém vai dizer: ela é uma cantora cheia de Deus. Essa noite eu vim dizer para alguém: Deus vai te associar o teu nome ao seu propósito. Levanta a tua mão para adorar a Ele, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Quando alguém está olhando para Elias, está dizendo: ele foi levantado para converter o povo. Deus está dizendo: essa terça-feira eu estou atrelando o teu nome ao teu propósito. Você tem um minuto para adorar Ele aí comigo? Tem. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito, mas Deus está dizendo: eu estou atrelando o teu propósito ao teu nome. Janaína, quando alguém disser Janaína, vai dizer: ela tem um propósito nessa terra. Quando alguém disser Pastor Betuel, ele tem um propósito nessa terra. Quando alguém disser Priscila, ela tem um propósito aqui nessa terra. Quando alguém disser Chalene, tem um propósito nessa terra. Glória. Oh, glória. Sabe o que Deus levanta Elias? Porque já havia uma separação, Rosana, entre Deus e o povo. Tem uma brecha. E por causa dessa brecha, Elias se coloca nela. Segunda coisa, olha o texto. Elias era tesbita dos moradores de Gileade. Qual é a origem de Elias? Tisbe. É por isso que ele é chamado de tisbita. Pouca coisa se sabe sobre essa região de Tisbe. Só que a Bíblia diz que a Tisbe ficava na região de Gileade. E aí é por isso que eu amo os detalhes da Bíblia. Por quê, pastor? Porque a terra de Gileade, eu fui estudar sobre isso, Mateus. A terra de Gileade era conhecido como uma terra de pedras, cheia de pedras. Escute, terra de Gileade é conhecida como uma terra de pedras, cheia de pedras. Quem mora em Tisbe era conhecido como um estrangeiro. Só que você lembra que eu falei aqui na série sobre Jacó, que Gileade era conhecido como a terra do bálsamo. Lembra quando eu falei das caravanas de ismaelita que encontra José e estava levando bálsamo para o Egito? Então presta atenção, preste bem atenção. Gileade era terra de pedras,
pedregais. Quem nasce em Tisbe era tido como estrangeiro, e Gileade tem bálsamo. Pastor, eu não entendi, eu vou liberar sobre a tua vida. Deus está levantando um estrangeiro, Elias, na terra de Gileade, formado num ambiente de pedras, para trazer bálsamo para uma nação. Eu vou de novo. Deus é especialista em forjar profeta no meio das pedras. Alguém pegou essa palavra? Eu vou de novo. Deus é especialista em transformar profetas, em forjar profeta no meio das pedras e levantar ele como bálsamo para trazer cura para alguém. Pastor, escuta, a terra era de pedra, mas não era terra de unção. Então olhe para mim, escute isso aqui. Deus estava forjando Elias num ambiente de pedras, mas Deus está levantando ele para Samaria para levar bálsamo. Eu vou pregar para você agora. Tem gente olhando para você, tem gente olhando para a tua história e só tem visto pedras. Tem gente olhando para você e está dizendo: coitada dela, coitado dele, só está vivendo no meio de pedras. Só que eles não sabem que no meio dessas pedras tem bálsamo de Deus sobre a sua vida. Eles não sabem, oh glória, que no meio dessas pedras tem unção de Deus sendo derramada. Eles não sabem que no meio dessas pedras, pastor Cleito, é onde extrai o bálsamo. Então escute, alguém está olhando e está dizendo: vai morrer, vai acabar, é tanta prova, é tanta luta, é tanta dificuldade. Só que Deus está dizendo: eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te lapidando, eu vou derramar unção sobre você. Minha carne está tremendo aqui em cima desse altar. Meu Deus. Pois o teu fardo é leve. Pedra é lugar de desconforto. Pedra é lugar de dificuldade. Mas no meio de um ambiente de pedras, Deus levanta um profeta com voz profética. Eu vou liberar isso aqui para essa igreja essa noite. Deus vai levantar você. 5 pessoas. Deus vai levantar você. Já tem gente com as duas mãos de pé. Deus vai levantar você. Para quê, pastor? Para você ser profeta nesse tempo, nessa estação. E como que ele vai me levantar, pastor? Com bálsamo, com unção, com graça. E você vai poder dizer: assim diz o Senhor. Escute. Por que Deus chama Elias, pastor? Porque Deus sempre vai buscar pessoas específicas para tempos específicos. Para cada estação, para cada tempo, Deus levanta alguém. Deus poderia ter pegado alguém do palácio. Deus poderia pegar alguém de qualquer outro lugar. Mas Deus decidiu pegar Elias num ambiente que ele estava sendo forjado no meio das pedras. Segundo, eu gosto disso aqui, Micael, porque os métodos de Deus normalmente nos surpreendem. Deus não levantou um exército para destruir Acabe. Deus não levantou um exército para destruir Acabe e Jezabel. Deus não levantou um príncipe. Pelo contrário, Deus fez o imaginável. Ele escolheu alguém como eu e você. Olha para mim, escuta isso aqui se você já não pensou nisso aqui. Quantas vezes você já não pensou assim, Janaína? Com certeza haveria alguém mais preparado que eu. Com certeza haveria alguém mais capacitado que eu. Haveria alguém melhor do que eu. Quantas vezes você não disse isso? Mas por que eu, Deus? Porque não fulano? Eu me sinto tão pequeno, me sinto despreparado. Quantos de nós nunca fizemos essa oração? Mas eu posso te dar um conselho debaixo do céu esta noite. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque foi Ele que te escolheu. Não questione os métodos de Deus. Pode parecer ilógico na nossa mente limitada, mas quem te chamou não foi eu. Quem te chamou não foi o presidente. Quem te chamou não foi a tua mulher, não foi o teu pai. Quem te chamou foi Deus.
Os irmãos de Davi estão olhando e tá rindo. E Davi está dizendo, vocês não vão, mas eu vou enfrentar o gigante. Os irmãos estão olhando e estão dizendo, que é isso? Você não tem capacidade. Só que eles não sabiam que Davi era o escolhido de Deus. A pergunta é, se Deus te chamar hoje, o que ele encontra nesse coração? Um coração disposto para viver o que Deus tem? Um coração querendo fugir? Aí olha o texto. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias é um profeta que surge do anonimato. Ele surge para desafiar um rei perverso. Ele se apresenta para Acabe. E a fala dele não é uma fala de amor. A fala dele não é uma fala de tadinho, oh, meu Deus. Não, a fala dele é uma fala de afronta. E Elias se apresenta para confrontar o sistema corrupto daquela época. Aí olha o texto. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Numa outra versão está escrito, segundo a minha palavra. Eu gosto disso aqui. Por quê, pastor? Porque quando ele apresenta diante de Acabe, pastor Cleiton, ele disse assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou. Elias está falando de uma ação contínua. Em outras palavras, Rosana, o que Elias está dizendo é, antes de eu estar diante de ti, Acabe, eu já estou diante do meu Deus. Acabe, você é um ímpio, eu estou diante de você. Mas antes de eu falar alguma coisa para você, Acabe, eu estou falando para o meu Deus. Não, e é mesmo, Elias, eu tenho comunhão com Deus. E por eu estar na presença dele, eu me relaciono com ele. Pastor, o que Elias está dizendo é isso aqui, ó. Acabe, eu estou diante da tua presença. Mas antes, eu estou diante de Deus. Aí eu gosto desse texto. Por quê, pastor? Lembra de Êxodo 33, verso 11? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Escuta, olha isso aqui. Êxodo capítulo 33, verso de número 11. Olha o texto. Olha o texto. O Senhor falava. O Senhor falava com Moisés. Como? O Senhor falava com Moisés face. Sabe qual é a ideia do texto original, irmã Gloraci? Quando ele disse, o Senhor falava com Deus face a face, era hálito com hálito, rosto com rosto. Pastor, eu não entendi, eu vou explicar para você. O texto está dizendo que Moisés ouvia Deus de perto. Vê isso aqui. Toda pessoa que constrói intimidade com Deus, Deus fala com ela de perto. Aí para você dar um glória a Deus bem alto agora. Para Deus falar com Acabe, Deus precisava de Elias. Mas para Deus falar com Elias, Deus não precisava de nada, porque Elias é alguém que tem intimidade com Deus. Eu queria alguém para receber isso aqui. Talvez tenha alguém até essa noite que você está vivendo a pior fase da tua vida. E qual é a pior fase, pastor? Você não está ouvindo Deus falar com você. Talvez para Deus falar com você, Deus tem que levantar um profeta, Deus tem que usar alguém. Só que essa noite, Deus está dizendo para você nessa terça-feira, quando você se posicionar, eu volto a falar com você face a face. Tem alguém de mão levantada? Quando você se posicionar,
eu volto a falar com você de face a face. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Escute. Primeira coisa, Elias tem ousadia. Segunda coisa, olha o texto. Ele diz: segundo a minha palavra. Todas as vezes, aqui tem uma galera aqui que é só um estudante de teologia, né? Cadê? Tem uma galera aqui que é estudante de teologia. Todas as vezes que você vai estudar a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia analisando o contexto histórico, cultural. Você precisa conjecturar os textos, analisar os textos, para você não fazer uma interpretação, uma exegese errada do texto. Quando você olha para o texto e ouve essa expressão, Elias dizendo para Acabe: só vai voltar a chover segundo a minha palavra. Só vai voltar a ter orvalho segundo a minha palavra. Aí a pergunta que surge, Stephanie, é por que Elias está dizendo isso para o profeta, dizendo só segundo a minha palavra? Aí vamos para um texto, Tiago capítulo 5, versículo de número 17. Porque é Tiago quem vai falar sobre Elias. E olha o que ele fala. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olhe para cá, escute. A Bíblia está dizendo, Bia, que Elias era alguém igual eu e você, com os mesmos desejos, com as mesmas paixões, com as mesmas tentações, com os mesmos sentimentos, com as mesmas fraquezas. Mas olha o que o texto está dizendo. Elias orou para que não chovesse. Escute isso aqui, porque isso aqui pode mudar muita coisa na sua vida a partir de hoje. O texto está dizendo que Elias orou e pediu para Deus que não chovesse. Só que essa oração de Elias, ele não faz quando está diante de Acabe. Ele faz essa oração quando ele está em Gileade, no meio das pedras. Então ele está orando no secreto e dizendo: eu vou lá falar com Acabe, mas até eu chegar lá, eu já começo a minha oração agora. Não chove nessa terra. Ele está orando para algo que ele ainda vai fazer. Porque tem gente que acha que ele chegou diante de Acabe e disse que não ia chover, e aquela hora Deus disse: tá bom. Não. Elias é alguém que ora antes de chegar até Acabe. Às vezes você olha um profeta, aí você diz assim: nossa, surgiu do nada. Às vezes você vê Deus usando alguém assim, pregando, cantando, e você diz: nossa, apareceu agora. Só que você não sabe que no secreto ela já vem orando há tanto tempo. O que você não sabe e eu não sabemos às vezes é que todo mundo tem uma história. E na maioria das vezes a história, irmã Gloraci, é no secreto, é dentro do quarto, onde ninguém está vendo. Porque a maioria das pessoas só viu Davi matando Golias, mas ninguém sabia que Davi tinha sido treinado matando urso e leão. O púlpito só revela aquilo que você faz no secreto. Pastor, alguém prega muito, muito. Pois é, mas ele tem um secreto com Deus. Antes dele chegar aqui, ele já orou, ele já pagou o preço. A pergunta essa noite é: como anda a sua intimidade com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Artificial? Automático? Mecanizado? Ou essa noite Deus está te confrontando para você voltar para o secreto? Quantas vezes faz que você não entra para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho e fala com Ele? Deus está dizendo para você: intimidade e autoridade caminha junto. Quer ver Deus mudar a tua história? Entra para o quarto novamente. Por último, para me orar. Meu Deus. Ai, Jesus. Olha o texto. Ele diz assim: nem chuva e nem orvalho. Você sabia que tem diferença entre chuva e orvalho? Chuva todo mundo vê. Orvalho não.
você não vê orvalho descer. Quem já foi numa fazenda, quem gosta de fazenda, quando você chega bem cedo lá na fazenda, bem de madrugadinha, 5 horas, 5:30 da manhã, que você olha assim na grama, nas plantações, tá lá o orvalho. Na grama, na vegetação. Isso é orvalho. O orvalho, ele desce, irmã Selma, com a umidade. Vem junto com o ar. E o orvalho vem trazendo águas para regar as plantas. Elias está pondo o dedo na cara do profeta e está dizendo: Acabe, tanto a chuva que você está vendo, quanto o orvalho que você não vê, a partir de hoje não desce. Só que todas as vezes que você vê chuva na Bíblia, a chuva está associada à bênção. Chuva está associada à colheita, à provisão. E existem colheitas, Mateus. Existe provisão, existe bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, que todo mundo vê. Existe bênção que cai na nossa vida, que todo mundo vê, todo mundo enxerga, todo mundo olha. Mas tem coisa que acontece na nossa vida que é como orvalho. Ninguém vê. Ninguém sabe. Talvez é só você, só a sua casa. Só que Elias está apontando o dedo para cá e está dizendo: a partir de hoje, não tem chuva e não tem orvalho. Agora, por que Elias disse que não tem orvalho? Você sabia que algumas plantas, Carol, para elas crescer, elas não precisam de chuva. Elas crescem só com orvalho. A grama, o capim, a branquiara, a comida do boi, eles não precisam de chuva. Pastor Betuel, só o orvalho já resolve. Então, se não chove, mas tem orvalho, ainda tinha comida para os animais se alimentar. Então Elias está pondo o dedo na cara e está dizendo: não tem chuva e não tem orvalho. O que você vê e o que você não vê não cai. Nada vai descer do céu. O céu está fechado, Acabe. O que Elias está dizendo é: segundo a minha palavra. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Acabe, o start para mudar esse cenário vai vir de mim. O start para mudar esse cenário vem da minha oração. O start para voltar a chover vem da minha palavra. Agora eu encerro aqui só para te dizer isso aqui. Escute. Se eu juntar o texto de 1 Reis 17 com o texto de Tiago capítulo 5, versículo 17, eu tenho isso aqui, pastor Cleiton. Primeiro, Elias ora lá em Gileade. Sim ou não? Ora em Gileade. Segundo, Elias chega diante de Acabe, aponta o dedo e diz: a partir de hoje não chove. Primeiro ele ora, depois ele aparece e diz: a partir de hoje não chove. Agora olha o versículo 2. Depois dele orar, falar com Acabe, aí olha o versículo 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Alguém pegou essa palavra? O que é, pastor? Primeiro ele ora, ele entrega o recado, aí depois Deus se apresenta para falar com ele. Terça-feira que vem nós continuamos. Hoje eu falei só do verso 1 aí. Meu Deus. Terça-feira nós continuamos no verso 2. Vamos falar versículo por versículo. Vai ser um estudo bom. Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as alianças que você tem feito. Fica de pé. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Pastor, você está sendo forjado em ambiente de pedras. Você está sendo forjado em ambiente de pedras. Está doendo, mas Deus está te lapidando. Está doendo, mas Deus está derramando bálsamo. Curva a tua cabeça. Elias, um profeta chamado para coragem. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você agora.
Senhor, vai visitando este homem agora. Vai visitando essa mulher agora. Senhor, enche ele da tua graça. Enche ela da tua graça. Tem gente aqui que está sendo forjado na pedra. Tem gente que não está aguentando, mas tem alguém olhando e dizendo: coitada, está morrendo. Só tem luta, só tem prova, só tem dificuldade. Só que tem gente que não imagina que o Senhor está forjando essa mulher, o Senhor está forjando este homem e vai levantar ele com ousadia. Derrama do teu bálsamo. Enche, 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 enche. Encha